Vamos à nossa primeira aula pelo sistema EAD, né? Vamos dar uma revisada nas primeiras aulas sobre mundo grego, para que quando nós voltarmos à aula presencial, nós possamos dar continuidade sem ter a preocupação de voltar a essas aulas iniciais. Como introdução, vamos falar da Grécia nos seus primeiros momentos, a Grécia Antiga, né? O legado da Grécia Antiga para a sociedade atual é imenso. Nós, no mundo ocidental, somos filhos da cultura greco-romana, né? Da filosofia grega que nos deu inúmeras ciências, biologia, matemática, história, geografia, linguística e outras, né? A contribuição da estrutura política, né? Conceitos como democracia, tirania, diarquia. Então, a Grécia é de suma importância para a história do Ocidente hoje. A Grécia Antiga, ela não era um estado unificado como a gente conhece os países de hoje. Era uma nação onde seus limites eram definidos por alguns fatores, né? Você não tinha uma fronteira pré-estabelecida. Até onde se cultuava os deuses olimpianos, né? A Grécia era uma religião politeísta, né? Eles trabalhavam com vários deuses. Até onde se cultuava essa religião politeísta, se falava grego, se respeitava as tradições culturais gregas, né? Eram os limites dessa civilização. Então, quando a gente fala de Grécia Antiga, a gente tem que afastar da nossa ideia a Grécia de hoje. A Grécia de hoje é um estado com fronteira pré-determinada, com limites bem estabelecidos e que não é nem metade do que era a Grécia Antiga em termos territoriais. O território grego, ele se dividia em continental, a parte do continente, pedregoso, montanhoso, com dificuldades de organizar plantações, a insular, as milhares de ilhas do mar Egeu, né? E a asiática, onde a Macedônia, onde pega hoje é uma parte da Turquia, né? As principais características da Grécia Antiga, se nós tivéssemos que definir o que é a Grécia Antiga, nós teríamos que nos lembrar do intenso comércio pelos mares, né, Egeu e Mediterrâneo, o que contribuiu, né, segundo a teoria orientalista, para o nascimento da filosofia na Grécia, porque nessas viagens marítimas eles acabavam entrando em contato com várias outras culturas, e a junção e adaptação dessas culturas além mar é que possibilitaram o nascimento da filosofia na Grécia, segundo a teoria mais aceita no meio acadêmico, que é a teoria orientalista. Nós podemos falar também da organização militar, né? Já que a Grécia vivia em guerra entre suas cidades-estados e até contra outras nações, principalmente do povo persa, né? E a principal associação que a gente faz hoje a Grécia Antiga são as Olimpíadas. E as Olimpíadas eram um dos jogos que tinham a capacidade de paralisar os conflitos entre as cidades e Estado, as chamadas polis, para que elas pudessem competir entre si e homenagear seus deuses. Nós podemos falar também, obviamente, das cidades-estado, né? Esparta, Atenas, Argos, Minos e tantas outras, né? São importantíssimas, né, para caracterizar o que era a Grécia Antiga, né? E, obviamente, não podemos deixar de falar da filosofia, né? Falar de Grécia Antiga é imediatamente nos lembrarmos de nomes como Heródoto, Platão, Aristóteles, Sócrates, Anaximênides, Anaximandro.
e tantos outros que tiveram uma contribuição fenomenal e gigantesca para a formação do que a gente chama de cultura greco-romana e da cultura ocidental. A história da Grécia Antiga, ela se divide em períodos. Período pré-homérico, né, também conhecido como período micênico, período homérico, também conhecido como Idade do Ferro. Nós temos período arcaico, né, quando se dá o crescimento populacional e o surgimento das polis, o período clássico e o helenístico. O primeiro dos períodos, né, o período micênico, também chamado de período pré-homérico, é onde se dá o início do que se convencionou chamar de sociedade grega, reunida em aldeias, né, com a oikos, né, que é uma unidade de produção, de consumo. As pessoas viviam em volta da oikos, eram uma espécie de sociedade coletiva, de produção coletiva, em que todos se ajudavam. Você tem esse período dominado por uma civilização altamente militarizada, micênica, e esse período foi encerrado com o domínio dos dórios. A partir daí, a Idade do Ferro, quando surge a metalurgia, quando começam a nascer grandes civilizações, umas dominando as outras. As que primeiro dominavam a técnica da produção de armas com o uso da metalurgia e de instrumentos agrícolas também, a partir dessa função, se ascenderam, tornaram-se mais poderosas frente a outras, né? Daí conhecido como a Idade do Ferro. O período arcaico, um período de crescimento populacional, daí a necessidade de organizar melhor o comércio, né? De organizar melhor a sociedade, o surgimento das polis. O período clássico, o ápice da filosofia, o ápice, né, da filosofia humanista, com Platão, Sócrates e Aristóteles. Lá atrás, no arcaico, é quando se dá o surgimento da filosofia, né, os primeiros filósofos, Tales de Mileto, esses caras. Aqui no clássico, os principais nomes, a gente pode falar dos sofistas, Platão, Aristóteles, Sócrates, quando se dá o auge das polis, Esparta, Atenas, e o último dos períodos, o helenístico, né, quando se dá o domínio da Grécia pelos povos da Macedônia, entre eles principalmente o domínio de Alexandre, e quando se dá o período de maior expansão territorial da Grécia, mas também quando se dá o seu declínio, talvez o último momento desse apogeu grego. A partir daí era dominada pelos romanos e inicia seu processo de decadência. Na próxima aula a gente vai falar um pouco das polis gregas, na semana que vem.